Bom, irmãos, a paz do Senhor, boa noite. Já há algum tempo que a gente não grava uma mensagem, né, para o YouTube, mas estamos voltando aí novamente. Como eu falei no início aí, essa época do ano é um pouco complicada por conta da quantidade de trabalho que a gente executa aí final de ano, mas graças a Deus que o Senhor nos deu graça, nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Hoje eu vou estar lendo no livro de Tiago, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. A palavra do Senhor diz assim: tem como título: Submetei-vos a Deus. De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Quando pedis, não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se-á inimigo de Deus. Ou pensais que é em vão que diz a Escritura: o Espírito que ele fez habitar em vós tem intensos ciúmes. Antes, ele vos dá graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, irmãos? Irmãos, nessas poucas palavras nós vemos como o evangelho ele é muitas vezes incompreendido, né? Principalmente quando diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Na cabeça do crente hoje em dia, irmãos, isso tem a ver com moralismo, né? Tem a ver com a parte física, com a parte com a parte hormônica sexual. E, na verdade, é muito diferente o que a Bíblia está nos dizendo aqui a respeito de se sujeitar a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para vocês terem uma ideia, como a gente falava no início do culto sobre a divisão que existe hoje na igreja, a divisão que existe entre o povo de Deus, isso não é novo, não. Isso é muito antigo, inclusive. E tem dois sentimentos que brotaram do coração da humanidade ainda lá no início, ainda lá próximo do Éden, que foi no coração de Caim, quando ele foi rejeitado por Deus e viu Abel ser aceito e matou Abel. Esses dois sentimentos, que é o orgulho e a inveja, o orgulho porque ele não quis pedir a Abel uma de suas ovelhas para sacrificar a Deus e ofereceu lá um cesto de frutas, e inveja porque quando Abel foi aceito por Deus, ele resolveu matar o seu irmão. Ou seja, nem ele teve a bênção de Deus e nem deixou que o irmão tivesse. Isso é inveja. É você querer o que é do outro e não poder ter e também não deixar o outro ter. E orgulho é quando você precisa do outro e não vai até ele para satisfazer aquilo que você precisa ou aquilo que você deseja. Então nós vemos que o primeiro coração do ser humano, do primeiro ser humano ao qual subiu esses dois sentimentos, foi o coração de Caim, o orgulho e a inveja. E desde então, irmão, esses dois sentimentos, o orgulho e a inveja, é o que tem causado todos os males que nós conhecemos entre os seres humanos na Terra. Todo tipo de raiva, todo tipo de ódio, todo tipo de rancor, todo tipo de briga, todo tipo de desavença, as guerras que nós vimos explodir no passado, as que nós vemos explodir hoje em dia, o desejo de uma nação dominar outra, o desejo de um país submeter o outro, reduzir o outro, ir até onde ele está, comprar o seu produto barato, encaixotar ou empacotar esse produto e vender 2, 3, 15, 20 vezes mais caro para o próprio país da onde extraiu a matéria-prima, como acontece com o Brasil. Eu não sei se os irmãos sabem, mas nós exportamos as melhores coisas que vendem no mundo são exportadas do Brasil. As melhores frutas do mundo saem do Brasil.
O melhor café do mundo sai do Brasil. O melhor suco de laranja do mundo sai do Brasil. As melhores carnes que são comidas do mundo saem do Brasil. E por que nós só comemos refúgio? Só comemos o que é ruim? Exatamente porque compram barato da gente, empacotam isso de alguma forma, encaixotam isso de alguma forma e vendem de volta para a gente paga mais caro na embalagem do que no produto. Isso é fruto de divisão, isso é fruto de separação, isso é fruto desses dois sentimentos que assolam a humanidade, que é o orgulho e a inveja. É por isso que o Brasil é tão quista, tão querido, porque as riquezas naturais que nós temos no país são muitas. Elas enriquecem o mundo inteiro. E quando se trata do lado espiritual, quando se trata da igreja, nós vemos que a divisão é grande. E a maioria das vezes não é de fora para dentro. Não são os ímpios que dividem a igreja. Não são os infiéis que dividem a igreja. Segundo Tiago, quem divide a igreja são os que estão de dentro. Veja que Tiago deixou bem claro e perguntou: de onde vêm as guerras que são travadas entre vocês? Não é do desejo de vocês mesmos de terem o que vocês não podem ter ou terem o que é do outro? Vocês não têm nada se utilizando desses sentimentos ruins. E aí, irmãos, nós vemos que na época de Jesus, quando ele veio para pregar o evangelho do reino, não estava muito diferente, não. Quando Jesus chegou aqui na terra, lá em Israel, existiam, irmãos, 4 grandes facções religiosas no país. Existiam 4 grandes separações religiosas no país. Tinham 4 seitas reinando ali naquela época. A primeira delas, e a maior de todas, onde continham os homens mais ricos, os homens mais nobres, a aristocracia do país, eram os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus eram conhecidos como os donos do templo. Quando a nação de Israel foi saqueada e o povo foi levado como escravo para a Babilônia, tudo foi destruído em Israel. O templo foi destruído, a cidade foi destruída e os bens que tinham no templo, os utensílios, foram levados lá para o reinado de Nabucodonosor. Só que 70 anos depois, quando o povo foi liberto e foi deixado que eles voltassem para Israel, a cidade foi reconstruída, os muros foram refeitos, o templo foi reconstruído e a família que era responsável pelo templo voltou de novo a oferecer os sacrifícios a Deus, voltou de novo a estabelecer o culto em Israel. Era a família de Arão, os descendentes de Arão, os levitas. E esse grupo de pessoas, na época de Jesus, muito antes, mas na época de Jesus, tinham formado um grupo chamado de saduceus. Então, tudo o que acontecia no templo, ou ao redor do templo, ou na cidade, era controlado por esse povo. Eles tinham uma ligação direta com Roma, com o imperador romano, com o governador romano que estava ali naquela época. E todo o sacrifício que entrava no templo, que era feito no templo, era controlado por eles. De modo que, quando alguém vinha lá do interior do país, todo ano para fazer um sacrifício a Deus, ele não conseguia trazer um cordeiro no braço, no colo. Ele tinha que comprar em Israel, comprar próximo ao templo. Era muito sacrificante trazer um animal de tão longe. Mas o que é que os saduceus faziam? Eles traziam os vendedores para dentro do templo, para o pátio exterior, e cobravam até 10 vezes mais caro esse animal. Porque o judeu era obrigado a fazer o sacrifício uma vez por ano. Ele tinha que comprar um animal. E ele era vendido, esse animal era vendido 10 vezes mais caro. Ou seja, eles estavam roubando o povo. Eles estavam explorando o povo. A mesma coisa acontecia com o dinheiro estrangeiro. Quem vinha de outros países para Israel para adorar a Deus, trazia a moeda que circulava localmente em seu país. Só que Israel não aceitava a moeda.
aceitaria só a base de troca. Então, quando ele chegava lá, ele precisava ir até um cambista e trocar sua moeda. Só que os saduceus mandavam valorizar até 10 vezes mais a moeda de Israel para obrigar aqueles estrangeiros a trocarem o seu dinheiro, muito dinheiro, por pouco dinheiro de Israel e comprar um animal 10 vezes mais caro para poder fazer o sacrifício do templo. Ou seja, o povo estava sendo roubado. Roubado pelos sacerdotes de Deus. Os sacerdotes de Deus estavam roubando, fraudando a nação. Aqueles que deveriam ajudar o povo a sacrificar a Deus, aqueles que deveriam viabilizar o caminho de Deus, aqueles que deveriam se lamentar pelo povo, deveriam ter misericórdia, compaixão do povo, os sacerdotes de Deus estavam explorando o povo. Não é à toa que Jesus entra ali no templo e ele vê toda aquela exploração. E quem não conhece esse contexto não entende a atitude de Jesus, mas quem conhece o contexto vai entender a atitude. E ele vê toda aquela roubalheira, toda aquela exploração, e ele faz um chicote de corda e ele expulsa todos dali. Expulsa os vendedores de pomba, os vendedores de cordeiro, derruba as bancas de moedas, expulsam os cambistas. Por que ele faz isso? E ele diz por que ele faz isso. Vocês estão transformando a casa do meu pai num covil de ladrões. A casa do meu pai é lugar de oração. Então, uma dessas seitas que estavam ali e que estavam agindo traiçoeiramente dessa forma para com o povo, em vez de ajudá-los e sacrificar a Deus em prol do povo, eram os sacerdotes, eram os saduceus. E eles se diziam instrutores, eles se diziam professores, eram os homens que estavam ali para encaminhar o povo a Deus. E que ferramenta eles usavam, irmãos? Qual que era a ferramenta que eles justificavam o ensino a Deus? As Escrituras Sagradas. Não era o Novo Testamento, porque não existia na época, era só o Antigo Testamento, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Tudo que eles faziam, eles justificavam nas Escrituras Sagradas. Eles diziam que estavam fazendo porque estavam seguindo a lei de Deus, dada aos homens através de Moisés. E aí tinha outro grupo, que era o grupo mais famoso depois dos saduceus, que eram os fariseus. Era um grupo que, na época, lá na Babilônia, quando Nabucodonosor destruiu toda a Israel, derrubando o templo, derrubando a cidade, derrubando os muros, levou o povo cativo, eles não tinham como adorar na Babilônia, eles não tinham templo. Então, um grupo de homens se juntou e começou a cultuar em lugares onde eles chamavam lugar de oração. E esse lugar de oração foi dado o nome de sinagoga. Era como se fossem as nossas igrejas locais hoje em dia, que num bairro tem 2, 3, 4, em outra cidade tem, e eles foram fazendo ligação entre eles. E quando eles voltaram para Israel, que o templo foi reconstruído, que a cidade foi reconstruída, os fariseus também construíram de cidade em cidade esses templos. Eram como se fossem templos pequenos, como se fosse uma casa de oração mesmo, chamadas de sinagoga. Então eles se reuniam ali diariamente para orar, para oferecer orações a Deus, para adorar ao Senhor, mas uma vez por ano, eles também eram obrigados a irem até o templo e oferecer o seu sacrifício a Deus. Então os fariseus, por mais poderosos que fossem, por mais fama que tivesse, eles ainda tinham que se submeter aos saduceus e comprar o seu animal 10 vezes mais caro, ou se eles estivessem em outros países, trocar a sua moeda, que era 10 vezes mais desvalorizada, e também se submeter àquele regime religioso dos saduceus. Lembrando que os saduceus não acreditavam em absolutamente nada. Eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espíritos, eles não acreditavam em vida após a morte, eles não acreditavam em ressurreição, eles só acreditavam em Deus e era uma fé assim, muito de raspão. Eram homens que acreditavam só no material. Diferente dos fariseus, que já acreditavam em Deus, em anjos,
acreditavam em espíritos, numa vida após a morte, na ressurreição. Mas os fariseus, irmãos, acreditando em tudo isso que os saduceus não acreditavam, os fariseus que construíram para si sinagoga, que são esses templos menores espalhados pelo país e até em outros países, e que ali rendiam graças ao Senhor, oravam ao Senhor, qual era o veículo que eles usavam para ensinar o povo? Porque eles também diziam que eles eram mestres do povo. Eles também diziam e reuniam muita gente para ensinar as Escrituras. E qual que era o veículo que eles usavam? As Escrituras Sagradas. O Pentateuco, o Antigo Testamento, a Torá, o livro, a lei, dada ao povo por meio de Moisés. A mesma escritura que os saduceus ensinavam ao povo era a mesma escritura que os fariseus ensinavam ao povo. E aí, abaixo dos fariseus, tinha outra elite, tinha outra seita chamada de zelotes. Os zelotes eram aqueles que eram o braço político de Israel. Eram eles que organizavam, por exemplo, as investidas contra Roma, sejam elas a níveis de guerra física, no terreno da guerra, no campo de batalha, ou em guerras intelectuais, ou até mesmo em guerras políticas, judiciais. Eram os zelotes que faziam esse papel. E os zelotes, eles têm esse nome exatamente por causa do zelo. Eles zelavam muito pelo patriotismo do país. Eles faziam de tudo para libertar Israel de Roma. Eles faziam de tudo para tentar tirar esse poder romano que estava sobre o país de Israel. E eles montaram realmente essa equipe, esse grupo, e eram chamados de zelotes. E eles tinham também os seus ensinamentos. Eles diziam que o zelo que eles tinham político, o zelo religioso que eles tinham, era um zelo de Deus. E eles ensinavam ao povo através também das Escrituras Sagradas. As mesmas Escrituras, os 5 livros da Bíblia que os saduceus tinham e ensinavam ao povo, eram os mesmos dos fariseus e eram os mesmos também dos zelotes. E depois dos zelotes tinha, abaixo deles, os essênios. Os essênios eram aqueles que não suportaram mais o templo e resolveram juntar uma equipe e ir embora viver no deserto, lá nas montanhas próximas ao Mar Morto, onde em 1948 foram encontrados diversos jarros de barros com pergaminhos que datavam de mais de 2.000 anos. Foram encontrados em cavernas subterrâneas e em planícies, templos gigantescos onde eles habitavam e moravam ali muitos e muitos anos. Os essênios datam de 200 anos antes de Cristo. Eles se separaram dos judeus tradicionais e foram morar nessas cavernas, exatamente porque eles não concordavam nem com a filosofia dos saduceus, nem com a filosofia dos fariseus e nem com a filosofia dos zelotes. Eles eram um povo totalmente separado. A tradição diz que eles tomavam 3 banhos por dia, mas não é porque eles estavam sujos, eram banhos cerimoniais. Eles faziam cerimônias religiosas e tinham que se lavar 2, 3 vezes por dia, só comiam comidas diferentes, não comiam comida igual a que os demais comiam. E qual que era o veículo que os essênios usavam para ensinar o povo? Era a mesma Bíblia Sagrada. Irmãos, como é que 4 grupos, 4 seitas diferentes, dizem que servem a Deus, dizem que são instrutores do povo a respeito de Deus, estão ali para levar o povo a adorar a Deus, e tem o mesmo veículo, a mesma Escritura Sagrada, e ensinam o povo de 4 maneiras totalmente diferentes. Cada uma daquela seita levantava uma bandeira diferente. Cada um daquela seita levantava e seguia uma bandeira diferente. Eu pergunto a você, e Jesus estava ali, mas onde é que Jesus estava? Jesus estava de acordo com quem? Com o saduceu? Com os fariseus? Com os zelotes? Ou com os essênios? Jesus estava, irmãos, aonde ele sempre esteve. Ele estava no caminho do meio. Jesus sempre esteve no caminho do meio. Leia o Novo Testamento e você vai ver que desde o começo,
Quando os magos do Oriente vão visitar José e Maria para verem o rei de Israel que nasceu, a Bíblia diz que José estava de um lado, Maria estava do outro e Jesus estava no meio. Depois, mais um tempo passa, quando você vai ver lá em Mateus que José e Maria foram para uma dessas festas para fazer uma adoração a Deus, para oferecer um sacrifício, para pagar lá 10 vezes mais caro o cordeiro, para trocar seu dinheiro lá por desvalorizado em Israel. E eles participaram da festa e quando voltaram esqueceram Jesus lá em Jerusalém. E quando perceberam isso, voltaram atrás para buscar o menino, porque tinha perdido o menino. Jesus com 12 anos de idade. Quando eles entram no templo, eles veem que todos os sacerdotes estavam ao redor, os doutores estavam ao redor e Jesus estava no meio. Depois lá na frente de novo, quando Jesus se junta com seus discípulos para fazer a grande ceia, para comer a Páscoa com seus discípulos, tem uma mesa grande exposta, e a Bíblia diz que os discípulos estavam sentados ao seu redor e Jesus estava sentado no meio. Depois de novo, quando ele é entregue ao Sinédrio, é condenado, é levado a Pilatos, Pilatos condena à morte, e o levam lá para o Gólgota. Chega lá, tem uma cruz de um lado, tem uma cruz de outro, e Jesus é crucificado aonde? No meio. E depois, lá em Apocalipse, quando Jesus já ressuscitou, está glorificado, e João o vê. João vê 7 castiçais de ouro, flamejante, pegando fogo. E a Bíblia diz que esses 7 castiçais representam a igreja do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus estava glorificado aonde? No meio dos castiçais, no meio da igreja. Ele está glorificado no meio da igreja. Jesus sempre está no caminho do meio. Só que dessa vez ele está um pouco diferente, irmão. João disse que quando vê, cai como morto. Porque viu a sua glória, e ele vem e toca em João e levanta. E João começa a descrever Jesus, dizendo que os seus cabelos são brancos como a lã, representando toda a sabedoria, toda a ciência, representando que ele é um ser onisciente, ele sabe todas as coisas do passado, do presente e do futuro. Os olhos dele são como chama de fogo, porque ele consegue enxergar em qualquer lugar, a qualquer distância, a qualquer um. Ele olha para você e ele vê dentro do teu coração. Os olhos são como chama de fogo. Nosso Deus é um Deus que lê a carta, irmão, sem precisar abrir o envelope. Os olhos dele penetram a tudo e a todos. A Bíblia diz que sobre o seu peito tinha um cinto de couro cingido e ele estava com uma veste branca até os pés, representando a pureza e o poder. O nosso Deus é poderoso e ele é puro, não existe nenhum tipo de sentimento ruim no coração dele. Esse sentimento aqui que Tiago está falando, de orgulho, de inveja, não existe no Senhor, ele é puro. E os pés dele estavam brilhando como se fosse latão reluzente, como se fosse um bronze polido. Estava em fogo vivo, em brasa viva, porque ele vai julgar todos, vivos e mortos. Então nós servimos a um Senhor que é completo. E é um Senhor que está no meio da igreja, mesmo com todo esse poder que ele tem, ele não está separado da igreja, ele está no meio da igreja. Então é claro que Jesus não estava a favor dos saduceus. É óbvio que ele não estava a favor dos fariseus. Não tenha dúvida que ele também não estava a favor nem dos zelotes e nem dos essênios, da forma como eles pregavam, não. Mas Jesus teve um encontro com cada um deles, mesmo ele sendo uma seita. Veja no caso de João Batista. O que é que Jesus diz de João Batista? Jesus diz que nenhum homem nascido de mulher é tão grande quanto João Batista. João Batista é o maior homem que já nasceu de mulher, um profeta. Ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um profeta. E as escrituras trazem mesmo profecia a respeito de João Batista, dizendo que ele seria aquele que abriria o caminho no deserto para a vinda do Senhor.
Era ele que viria primeiro, João Batista, para anunciar o caminho do Messias. E aí o Messias só viria depois que João Batista anunciasse. Isso estava profetizado em Isaías e em outros livros. E ainda João Batista teve o privilégio de batizar Jesus. Foi ele quem derramou as águas sobre a cabeça de Jesus e o batizou. Ele disse a Jesus: Senhor, sou eu que tenho que ir ser batizado por ti? Ele falou: deixa assim, João, vem, vamos cumprir a justiça de Deus. Porque estava profetizado. Ô, irmão, mas por que você está falando de João Batista? Porque João Batista era um essênio. João Batista morava no deserto, no Rio Jordão, além do Jordão. João Batista se vestia com uma pele, com a roupa de pele de couro, de camelo e um cinto de couro na cintura e comia gafanhoto e mel. Ele era totalmente separado de Israel. Ele era um essênio. Então Jesus teve contato com os essênios, inclusive teve um deles que era o profeta, anunciador do Messias. Então ele não concordava com os ensinos dos essênios, porque eles saíam da visão de Deus, mas nem por isso Jesus deixou de andar no meio dos essênios e deixou também de fazer com que um essênio, ou vários deles, mas conhecido um essênio como João Batista, fosse o precursor da vinda do Messias. Aquele que abriu o caminho para o rei de Israel, mesmo pertencendo a uma seita. E com os zelotes ele teve um contato? Ele aceitava o ensinamento dos zelotes? Não. Porque não existe só Israel. Israel não é o único país de Deus. Israel não é exclusivo de Deus. Todos os países, todos os povos são do Senhor. Todos os povos, em todos os lugares existe alguém adorando a Deus. Mas Jesus teve um encontro com os zelotes? Teve. Quando trazem Natanael para se encontrar com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: olha, tu és um israelita em quem não há falsidade. E lembre-se que Natanael era aquele moço de 23 anos de idade que não aguentava mais ver a podridão que estava no templo. Ele não aguentava ver aquela roubalheira, aquela exploração. E aí o que é que ele faz? Ele sai do templo, ele vai para o mato, e a Bíblia diz que ele congrega embaixo de uma figueira. Ele está congregando embaixo de uma figueira. E Deus o aceita, porque quando Jesus tem um encontro com ele, diz: aí está um israelita em quem não há dolo, em quem não há falsidade. E Natanael era um zelote. Natanael era da seita do zelote, da qual Jesus não concordava com os ensinamentos, mas Jesus tinha contato com os zelotes. Jesus entrou no meio deles. Jesus resgatou pessoas dali. E Natanael é um exemplo vivo desse. Jesus podia ter dito: não, você pertence a uma seita, sai de perto de mim. Não. Porque Jesus é aquele que tem uns olhos como chama de fogo. Ele olha lá dentro, ele vê o coração, ele vê o intento do homem, independente de onde o homem esteja e do que o homem está vivendo. Porque ignorâncias nós temos. Tem coisas que nós não sabemos e cedemos, às vezes, a certas situações porque não temos ainda a chama do Espírito ardendo em nós e nos mostrando o caminho. Mas ele se encontrou com o zelote e trouxe o zelote para si e disse: tu és o verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E com o fariseu, irmão. Jesus teve muita briga com o fariseu. Chamou alguns até de filho do diabo. Porque ele sabia quem era quem. De novo, ele tinha os olhos como chama de fogo, ele conseguia enxergar o coração. Mas ele teve encontro com o fariseu? Teve algum fariseu que se rendeu ao Senhor? Teve. E o pior deles, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha autorização para ir em Damasco, em qualquer lugar do mundo, e prender os crentes, arrastá-los, matar algum deles se quisesse, e arrastá-los presos para Israel. E lá no caminho de Damasco, ele tem uma visão do Jesus glorificado, ele cai cego. E levam ele para a cidade, e ali depois ele recobra a sua visão e ele se transforma. Paulo se transforma no missionário de Jesus Cristo. E tudo que ele teve de Jesus foi uma visão. Quando ele viu Deus glorificado, ele caiu por terra. Ele não conseguiu ficar em pé. Jesus teve um encontro com o fariseu Paulo, que estava cheio de ódio, cheio de rancor, queria matar a igreja, queria exterminar a igreja, tinha acabado de participar da morte de Estevão, que morreu a pedradas porque ele estava pregando a verdade em Jerusalém. Mas Jesus transformou aquele ódio do coração de Paulo em amor.
Depois daquele dia, Paulo dedicou a sua vida inteira ao ministério de Cristo. Era um fariseu, um assassino, um doente. Mas quando teve um encontro com Cristo, foi transformado pela glória e pela graça e passou a ser de perseguidor a perseguido, de homem mau a homem bom, de homem odioso a homem amado. Aquele que odiava passou a amar, porque teve um encontro com Cristo. E o sal do céu? Jesus teve um encontro com alguns, Jesus foi lá, deu chicotada em todo mundo, expulsou todo mundo e falou: vocês não têm autorização para fazer da casa do meu pai um covil de ladrões. Disse na cara do sal dos céus. Mas ele teve encontro com alguns? Teve. E o encontro foi nem provocado por ele. Teve um homem chamado Nicodemos, com 84 anos de idade, que foi ver Jesus de noite, para que os judeus não soubessem, ele não fosse expulso lá do templo. E ali Jesus conversa com aquele homem, e ele conversa com Jesus, e a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem se converteu. Porque quando Jesus morreu naquela cruz, quem tirou o corpo dele de lá foi Nicodemos e José Arimateia, e levaram para um túmulo e depositaram o Senhor ali, e 3 dias depois ele ressuscitou. E Nicodemos era um saduceu, Nicodemos era um sacerdote. Nicodemos era aquele que explorava, era um daqueles que explorava o povo. Nicodemos era um daqueles que maltratava o povo, que fazia com que o povo gastasse o seu dinheiro, depositasse seu dinheiro no templo de uma forma injusta. Jesus não concordava com os ensinamentos de Nicodemos, porém, Jesus olha para o homem. Jesus olha para a alma, para o coração. Então Jesus não concordava com aquelas seitas, mas teve um encontro com cada um deles. E aí eu te pergunto, irmão, se a gente for olhar hoje em dia aqui para o nosso país, e olhar para as bandeiras que estão levantadas, não tem só 4 não, né? Tem milhões de bandeiras levantadas, cada um indo para um lado, cada um ensinando uma coisa. Eu já disse isso no passado e repito, se você resolver frequentar 10 igrejas evangélicas, e num percurso de um mês, você vai ter 10 ensinamentos diferentes. Você vai ter 10 doutrinas diferentes. Você vai ter 10 jeitos diferentes de se ensinar a mesma Bíblia. É o mesmo evangelho, mas a tradição religiosa faz com que as pessoas ensinem coisas diferentes. E aí, o que é que a própria igreja ensina sobre as outras? Não vai lá não, irmão. É seita, é do diabo, não vai lá não. Não frequenta ali não, irmão. Foge daquilo ali é do diabo, é seita. Mas foi isso que Jesus fez. Jesus fugiu das seitas. Ele mandou fugir das seitas. Tiago mandou fugir das seitas? Não. O que foi que Tiago mandou fazer? Tiago mandou se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. A igreja não é para fugir do diabo não, irmão. Que conversa é essa de igreja fugir do diabo? Porque a impressão que dá é que quando manda você fugir do diabo, é que o diabo tem mais poder do que você, ou tem mais poder do que Deus, ou do Espírito Santo que está dentro de você. A igreja é para resistir ao diabo. É ele que vai fugir de nós quando a gente resistir. É ele que tem que bater retirada quando a igreja resistir. Então, igreja nenhuma, seita nenhuma, inferno nenhum pode deter a igreja de Jesus. Nós precisamos ir em todos os lugares. O irmão já me disse agora que tem um bom contato, um bom relacionamento com a Testemunha de Jeová. Eu também tive muito aqui em Osasco, quando morei aqui no passado. Eu tinha um Testemunha de Jeová que frequentava em minha casa todo domingo. Tive muito contato com pessoas da Adventista do Sétimo Dia. E por que eu estou falando da Testemunha de Jeová e da Adventista do Sétimo Dia? Porque são aquelas que a igreja mais critica. Mas você já parou para pensar e para ver quais são os ensinamentos bons que esse povo tem? Porque apesar do saduceu ser como era, eles tinham ensinamentos bons. Os fariseus também, os zelotes, os ascendentes, eles tinham seus valores. Eu tenho livros aqui guardados de Testemunho de Jeová, de Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho um livro espírita guardado comigo. Inclusive eu fiz um curso recentemente, terminei muito recentemente de homeopatia, que a gente estuda muito o espiritismo para poder entender essa parte mais espiritual, essa parte mais sensível da alma do homem. Isso não quer dizer que eu me tornei
espírita, nem me tornei da Testemunha de Jeová e nem do Adventismo. Isso quer dizer que eu posso pensar. Isso quer dizer que eu tenho liberdade para agir, para andar, para transitar. Onde quer que seja. Meu Deus, gente, nós somos igreja do Senhor. Aquele Senhor que João relatou no Apocalipse, que eu relatei para vocês aqui agora, que estava no meio da igreja, ele continua hoje da mesma forma no meio da igreja, com o mesmo poder. Então ninguém pode fazer nada com a gente, porque o Senhor acampa anjos ao nosso redor. Diz o Salmo: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás abalado. O Senhor está conosco. Então nós precisamos abrir a nossa mente, começar a caminhar, transitar no meio do mundo, sendo sal e luz. Olha, irmão, observa bem. Eu vou levantar só 4 bandeiras aqui para a gente encerrar. Quais são as bandeiras mais poderosas levantadas hoje no mundo, principalmente aqui no Brasil? Uma delas é a bandeira colorida, né? A bandeira que tem como símbolo arco-íris, LGBTQIA+. É poderosa, irmão. Consegue abrir portas onde não tem porta. São poderosos, são decididos, são milhões. Tem um poder muito grande. Já abriram até igrejas evangélicas, que eu acho ridículo. Ridículo. Os gays precisar abrir igreja evangélica porque não são aceitos pela igreja evangélica. Porque não conseguem suportar um gay congregando na igreja evangélica. Acho isso ridículo. É arcaico. Então, é uma bandeira fortíssima. Está erguida, está levantada. E muitos evangélicos estão lá, fazendo parte da bandeira, porque criaram uma igreja evangélica, uma ou mais de uma. Então, o movimento LGBTQIA+, tem igrejas evangélicas e tem evangélicos lá no movimento. Então, a bandeira levantada. A outra bandeira levantada é a bandeira vermelha. A bandeira vermelha é poderosa. Ou vocês duvidam disso? Tem tanto poder a bandeira vermelha que ganhou as eleições. O nosso novo presidente do Brasil pertence a esse grupo da bandeira vermelha. É o presidente eleito pelo povo. Paciência, o que a gente pode fazer? O povo elegeu. É uma bandeira que está levantada. E muitos evangélicos, muitos milhões, estão lá, na bandeira vermelha. A outra bandeira é a bandeira verde, amarelo, azul e branco, que virou agora um estandarte. Além de ser a bandeira do Brasil, é a bandeira que representa um partido, representa um povo, que é o povo do antigo presidente, que é um povo que está também nos milhões, que também estão aos milhões e tem um poder muito forte. Nós vemos agora as manifestações que estão tendo aí, o Brasil parando, o pessoal acampado em diversos lugares do país. É um poder forte, está movimentando céu e terra. E nós temos também a bandeira, a outra bandeira que nós temos também, que está erguida, que está levantada, Peraí, irmão, só um minuto. E a outra bandeira, irmão, que está erguida, que está levantada, é a bandeira preta, que tem como símbolo o compasso e o esquadro, que é a bandeira que representa a maçonaria. É outro poder gigantesco, e aí nós a nível nacional, o mundo inteiro. E tem muitos evangélicos que também estão lá. Então nós vemos, irmãos, que existem no Brasil e no mundo, mas mais no Brasil, essas 4 bandeiras que estão erguidas e que a igreja evangélica está dividida e cada uma pertence a uma dessas bandeiras, está levantando uma dessas bandeiras. Mas aonde está Jesus? Jesus está na bandeira colorida? Jesus está na bandeira preta? Ele está na verde, amarelo, azul e branco? Ele está na vermelha? Ele está no meio. Jesus continua no meio. E ele transita, como disse manhã, em todas. Ele transita na bandeira vermelha, ele transita na bandeira verde, amarelo, azul e branco, ele transita na bandeira preta, ele transita na bandeira colorida. Sabe por que ele transita? Porque tem povo dele lá. Tem povo dele.
No PT, tem povo dele, PT que eu digo, irmão, porque representa, tá? O Lula e o presidente do Brasil agora, a bandeira vermelha. Tem pessoas que estão lá representando também o partido do Bolsonaro e todo esse movimento que está acontecendo. Tem pessoas de Deus que estão lá na maçonaria, tem pessoas de Deus que estão lá, como nós falamos agora, no grupo dos coloridos, do LGBTQIA+. Tem povo de Deus em todos os lugares. Esse povo está 100% certo? Não! Ninguém está 100% certo, porque só quem tem os olhos como chama de fogo é o Senhor. Só Ele consegue ver todas as coisas. E só Ele, lembre-se disso, só Ele é que tem os pés como latão reluzente, como bronze polido. É só Ele que pode julgar. Quem vai pisar em quem tem que ser pisado é só Jesus. O que nós temos que fazer como igreja do Senhor, o que nós temos que fazer como revolucionários do Evangelho, o que nós temos que fazer como aqueles que vivem e pregam é o Evangelho genuíno, é estar onde Jesus está. E onde é que Jesus está? No meio. Jesus está no meio. Eu posso ter o meu partido político, eu posso ter o lugar que eu gosto de frequentar, eu posso ter o que eu quiser ter, mas na hora de decidir espiritualmente o que eu vou fazer, eu preciso estar no caminho do meio. Se eu tiver que me juntar com o pessoal da bandeira vermelha para fazer o bem, eu vou fazer e me juntar. Se eu tiver que ir lá dentro, me juntar com o pessoal do LGBTQI+, para fazer o bem, eu vou me juntar e vou fazer. Se eu perceber que a bandeira preta, que a maçonaria está fazendo alguma coisa boa para a humanidade, eu vou me fazer também junto. E se eu perceber também que qualquer outra pessoa de qualquer outra filosofia de vida está fazendo algo que é bom, produtivo, e é para o desenvolvimento da humanidade, seja ele a nível espiritual, intelectual ou científico, eu vou me juntar e fazer, porque era isso que Jesus fazia. Jesus era criticado porque ia comer com prostituta e ladrão. Mas quando ele saía dali de onde tinha prostituta e ladrão, alguns ainda continuavam prostituta e ladrão, mas outros mudavam de vida, porque tinham tido a presença do Senhor. Tem muita gente que é prostituta e ladrão, não é porque ama fazer isso, não, é porque o mundo esqueceu, o mundo desprezou. Você acha que os gays abriram uma igreja por quê? Por orgulho e inveja? Não, é porque não foram aceitos pela igreja. Aí abriram deles. Aí querem vir dizer para mim que Deus não vai trabalhar no coração desse povo? Façam-me um favor. Eu conheço o Cristo a quem eu sirvo. O Cristo a quem eu sirvo não é preconceituoso. E por pior que seja o ser humano, ele vai atuar no coração dele sim. Por mais demandas e mazelas que tem o ser humano, o Cristo é o Cristo que atua no ser humano. Então, gente, vamos abrir a nossa cabeça, pelo amor de Deus. Não tem mais tempo da gente ficar perdendo tempo. Nós precisamos nos unir. Eu preciso me unir com as coisas ruins que as pessoas fazem? Não. Eu preciso me unir com as pessoas, independente das coisas ruins. É gente. Eu só sirvo a Deus se eu servir a gente, se eu servir a pessoas. Ah, irmão, mas vão falar mal se ver você andando com um gay. Eu quero lá saber disso, irmão. Quer que vão falar de mim? Vão falar o quê? Que eu sou gay também? Pode falar, não tem problema. Eu quero saber se aquele gay com quem eu estou andando tem alguma coisa boa a me oferecer e eu oferecer a ele. E eu e ele junto oferecer ao mundo para um crescimento intelectual, espiritual, científico. Ah, mas vamos falar mal se ver você pregando lá na Assembleia de Deus do Belém, ou do Brás, ou da Filadélfia, ou onde quer que seja, da Madureira, porque você é de comunidade. Não quero saber. Eu sei, irmãos, que eu vou transitar em aonde for transitável. Eu vou aonde o Espírito Santo me levar. E eu vou fazer amizade com todos, porque eu sei que é só assim, criando pontes, que nós vamos chegar aonde nós temos que chegar. Nós precisamos mudar o mundo. É a igreja do Senhor Jesus que precisa mudar o mundo. Então, apesar de todos os malefícios que aquelas seitas em Israel provocaram no povo,
Jesus soube tirar deles, ou das seitas, as coisas boas e fazer com que pessoas que pertenciam a alguma daquelas seitas mostrar o seu coração, a bondade que tinham neles. Então não rejeite as pessoas, absolva, traga as pessoas para o teu coração, traga as pessoas para o teu convívio e você vai ver que Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida e através da tua vida. Então espero, irmãos, que nessa noite a gente tenha a compreensão de que Deus nos chamou para fazer uma grande obra. E essa obra que Deus nos chamou para fazer envolve muita gente e não envolve pessoas e gente apenas do nosso meio, do meio que a gente convive, da fé que a gente tem, da religião que a gente professa. Envolve pessoas de todos os lugares. Envolve pessoas de todas as religiões, envolve pessoas de todo credo. O importante é que a gente continue pregando a Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. O resto, deixa o povo falar. Quem está falando mal de você porque você está fazendo bem, é porque não está fazendo bem como você. A partir do momento que ele enxergar o bem que você faz, ele vai começar a ver que alguma coisa está mudando e mudando para melhor e vai querer fazer o bem também. O importante é fazermos o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.